Como é que se prepara uma viagem para mochilão? A ideia mais raiz de toda é você só precisa de uma mochila para viajar. Ele tem 28 anos, ele é nômade digital e mochileiro, já conheceu mais de 15 cidades mochilando, ele é ex-jogador de pôquer, leu mais de 150 livros e defende que todos nós podemos ser autodidata. Hoje ele vive de viagens e de mochilão. O convidado de hoje é Guilherme Dinardi. A galera fica pensando, viajar é só pra gente rica. Será mesmo? Quando você vai atrás do conhecimento e planeja muito bem a sua viagem, você descobre coisas que você fala, eu vou gastar quase nada. E as pessoas conseguem, por exemplo, daqui até Florianópolis por R$12. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host desse podcast. Hoje, como vocês viram no início da nossa introdução, eu trouxe um assunto muito interessante hoje para vocês, que é nômade digital, como viver a vida viajando. Um tema muito interessante que a gente pesquisou para entender como é que funciona, trouxe um especialista nisso, um rapaz aqui vive de viagem, que é Guilherme Dinardi. Obrigado pelo convite e vamos lá. Eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. A Latans é uma patrocinadora do Life Club Podcast. Ela tem tanto a linha feminina quanto a linha masculina, que é a linha Barber. Lá você encontra shampoo, condicionador de barba, pré-barba. Para mulherada é shampoo, condicionador, máscara, fortalecedor de unha. Tem muita opção no site da Latans Cosméticos. É latans.com.br e você tem no final da sua compra um desconto do podcast. Só colocar no final do seu carrinho o cupom LIFEPODCAST10. Também outro recado do nosso patrocinador, que é o Instituto Harmony. O Instituto Harmony, ele conta com 2 profissionais, que é o Neto Mosca e a Thaís Pazeto. O Neto Mosca, ele cuida de toda a parte de educação física e de nutrição. Todo o serviço com ele, você tem 10% de desconto. Você não tem cupom necessariamente, você tem que entrar pelo Linktree do nosso Instagram e entrar em contato com o WhatsApp do Instituto. E também a Thaís Pazeto, ela é especialista em estética facial e corporal. Você, mais para mulherada, mas se o homem quiser fazer também não tem problema, tem 10% de desconto no preenchimento labial. Para mais informações, também entrar no nosso Linktree do Instagram. E por último, não menos importante, temos o Gaspar Barbearia. O Gaspar Barbearia é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. Eles têm 2 unidades. Você tem 20% de desconto no primeiro corte ou 50% de desconto na segunda mensalidade do Clube Gaspar. O que é o Clube Gaspar? Você paga um valor fixo por mês e pode cortar o cabelo e fazer sua barba quantas vezes você quiser. O recado tá dado, vamos pro episódio. A gente se conheceu jogando vôlei e, cara, quando você foi me contando um pouquinho da tua história, que você você tá com 28 anos, você já viveu viajando, foi pra vários lugares. E, cara, eu quis trazer esse episódio como nômade digital porque tá começando a ficar em alta. A gente tá vendo um aumento muito grande de pessoas trabalhando home office e como consegue trabalhar home office com esse boom também de criadores de conteúdo do digital, a galera tá vivendo viajando. E você é um cara que, tá viajando o tempo inteiro e você não é nada disso. Então a galera fica pensando, viajar é só pra gente rica. Será mesmo? De forma alguma. Eu acredito muito na questão de você ter o conhecimento, sabe? Quando você tem o conhecimento, você vai atrás do conhecimento. Tipo, você se torna realmente um teórico em relação àquilo e planeja muito bem a sua viagem. Você descobre coisas que você fala, eu vou gastar quase nada. Por exemplo, você pode usar o Workaway, que é uma plataforma, um aplicativo, que você troca trabalho em troca de acomodação. Em muitos lugares também ele entrega também almoço e janta. Então, e você faz coisas simples, né? Por exemplo, você tem 3, 4 habilidades com rede social. Você é editor de vídeo, você é fotógrafo, cameraman, entende? Então você consegue usar essas habilidades que você tem, que já são suas, você investiu tempo ali para aprender, e você consegue trocar isso em troca de acomodação. Então, você consegue viajar gastando quase nada. O que eu conheço de gente que não gasta absolutamente nada viajando, usando essas plataformas. Eu falei da Workaway, mas também tem a Worldpackers, que é a mais conhecida de todas.
E, cara, é tudo através do conhecimento. Você vai buscando um conhecimento, você vai se aprofundando naquele assunto. Quando você... O que acontece, na verdade, é que as pessoas elas têm muito medo. Elas colocam tanta coisa na cabeça que não são reais. Juro, cara, juro. O tanto de viajante que eu conheço que fala assim: ah, eu tô com medo disso, de acontecer isso. E ele faz a primeira viagem, eu falo, e aí? O quanto daquele medo que você falou que você tinha, o que realmente aconteceu? Aí ele vira e fala, cara, não aconteceu absolutamente nada. E eu tô vivendo experiências incríveis, sabe? Então, a questão do dinheiro, eu sempre recomendo que você tenha fontes de renda, então, tipo, aquelas habilidades, tipo, editor de vídeo, você pode, cara, muitas vezes você encontra trabalho dentro dos lugares que você fica, como, sei lá, uma pousada, um hostel, você pode encontrar trabalho ali dentro mesmo, seja com outras pessoas, com outros hóspedes, ou até mesmo outros viajantes. E você realmente consegue, cara. Porque é muito fácil você imaginar algo, quando você chega naquele momento de você tá, seu corpo, sua mente tá naquele ambiente, não é nada disso que você pensava. Então, o medo de ficar sem dinheiro ou de que gasta muito é por imaginação. Claro, dentro do contexto que você está indo para mochilar, para se conhecer, para viver experiências. Claro, pô, quero viver várias e várias experiências. Então você vai ter que ter um dinheiro ali para realmente investir na sua experiência, né? Que é a coisa mais importante para quem viaja. Quando a gente fala de mochilão, de fazer uma viagem, é diferente do que uma viagem comum, que as pessoas pagam muito dinheiro, principalmente aqui no Brasil, ou até para sair do Brasil. Apesar que ultimamente tá mais caro você viajar pelo Brasil do que você viajar para fora, né? Pior que é verdade. Mas assim, como é que é um planejamento, se você comparar essas viagens, quando a gente fala de mochilão? Como é que se prepara uma viagem para mochilão? Cara, a própria ideia já diz já. É mochilão. Você só precisa de uma mochila. A ideia mais raiz de toda é você só precisa de uma mochila para viajar. Então, mas eu realmente não aconselho. Tipo, se você quer realmente se tornar um mochileiro e ser extremamente raiz, beleza, vai lá e faz. Eu posso te ensinar como fazer isso. Não é tão difícil. Mas eu sempre digo que você tem que ter habilidades para que você consiga fazer dinheiro. E o planejamento, ele é extremamente simples, cara. Muito simples. Primeiro, eu sempre aconselharia você assinar o WordPackers e você encontrar as habilidades que você tem e que você trocaria dentro daquele lugar que você vai ficar. O próprio aplicativo fornece isso. Fornece. Por exemplo, eu vou para Ilhabela no final do ano agora. E eu coloquei as habilidades que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho inglês de intermediário, eu tenho muita experiência em recepção e eu vou ficar exatamente nessa área específica. Mas tinha coisa como pintura. Então, cara, se o cara for bom em pintura, ele consegue ir atrás dessa vaga. Tem social media, então pede para que você seja criativo. Tem a questão do marketing, tráfego pago. Então tem várias funções que eles pedem e que você pode se tornar um voluntário. E que você basicamente vai ter hospedagem de graça e muitas vezes almoço e janta de graça. Então o planejamento ele vai mais de você... Eu acredito que você tenha que ter as habilidades necessárias para que você consiga fazer um planejamento muito bom, sabe? Então, eu sempre aconselho você ter algum dinheiro guardado. Sempre. Por emergência, sabe? Existe um mínimo que você recomendaria? Depende do tempo. O tempo que você vai ficar. Por exemplo, se você quer fazer um mochilão ou então um nomadismo digital, nomadismo digital você não precisa de tanto, né? Se você tivesse, sei lá, R$1.500, você consegue ficar uns 3 meses tranquilo e viver várias e várias experiências com R$1.500. Porque você vai ganhar dinheiro também com o seu trabalho, que é muitas vezes o home office, né, que a galera tá. Então você consegue com o nomadismo digital. Com o mochilão, depende do tempo que você for ficar. Eu aconselharia, por exemplo, 6 meses, você tem uns R$3.000. Você vive bem. Nossa. Cara, você vive bem, você tem muita experiência com R$3.000. Sério mesmo, cara. Que tipo de experiência, assim, que você fala que, cara, eu consigo ter uma coisa muito incrível? Porque você já viajou pra vários lugares. Tipo assim, conta uma experiência que você teve que você fala, cara, essa experiência marcou minha vida. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu já fui pra vários lugares. Um deles que eu gostei muito foi Curitiba. Eu fiquei no Bela Hostel Curitiba.
Cara, aquilo ali foi incrível pra mim. Eu tive muitas experiências bacanas. Uma delas, cara, eu sempre quis aprender piano. Sempre quis aprender. Só que, se você vai a certos lugares, você não vai encontrar isso. Porque muitas vezes você vai numa pousada ou num hostel que é, por exemplo, autossustentável. Então lá não vai ter um piano. Mas se você selecionar bem, você encontra lugares que você pode encontrar algum piano elétrico. Tipo, não é tão barato. E eu pude aprender piano e eu aprendi 4, 5 músicas que eu sei tocar em qualquer lugar, sabe? E eu sempre quis aprender isso. Outra coisa é línguas, cara. Eu acho isso muito foda. Por exemplo, você vai pra um até mesmo o Bela Roça, Curitiba. Lá tinha muito gringo. Tinha um russo. O russo só falava inglês. Você não ia entender russo. Então, eu pude praticar muito o inglês. Tinha uma argentina. Então, eu pude praticar muito o meu espanhol. E eu acho isso realmente incrível, cara. Realmente incrível. A questão de línguas, sabe? Outras coisas é... Você fica muito amigo das outras pessoas. Então, você consegue conhecer vários e vários lugares. Várias e várias trilhas. Cachoeiras. Então, esse tipo de experiência, sabe? Que é a experiência que eu digo que você vai se conhecer. Pra mim, viajar é como se fosse a busca pelo autoconhecimento. Cara, o tanto que eu já me conheci viajando. E se você conseguir fazer isso, ganhar dinheiro, ter várias experiências, pra mim isso é tudo. Cara, acho que o autoconhecimento, acho não, eu acredito muito que o autoconhecimento, poucas pessoas atingem esse nível de maturidade, principalmente por causa que a gente tá num mundo extremamente digital mesmo. A galera tá se perdendo muito com rede social, com TikTok, com, enfim, todos esses conteúdos que não agrega muita coisa. E Gui, eu queria entender agora que você tocou nesse assunto de autoconhecimento, que eu gosto particularmente muito de autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento que você adquire viajando? Porque o pessoal fala autoconhecimento, é motivação, é terapia, é alguma coisa muito específica. Como que você adquire com esse autoconhecimento viajando? Cara, tem um vídeo do Enéas, que eu até te mandei. Cara, aquele vídeo é muito foda. Ele explica o cromossomo humano. Que ele basicamente explica que um cromossomo tem, tipo, muitos e muitos bytes, aí ele joga isso em quantidade de palavras, e palavras ele joga isso em página, e no final ele explica quantos livros tem um cromossomo humano. Que, a partir daquilo, ele explica que nós nascemos com esses cromossomos, que é um conhecimento já intrínseco nosso, certo? Quando você entende que você já nasceu com conhecimento intrínseco, quem você realmente é, pra mim viajar é como se você estivesse indo em encontro de você se conhecer. Entende? Por exemplo, eu com 18, 19 anos comecei a ler, certo? E eu lia, cara. Como eu jogava poker na época, eu tinha muito tempo livre. Porque eu criava uma renda, então eu fazia ela muito rápido e tinha todo o tempo livre pra, sei lá, ou viajar, ou pra ler, pra fazer cursos. Com esse tempo livre, eu li muito. Sério, muito, cara. Muito. Eu já li muito já. E eu percebi, cara, tem uma coisa estranha. Porque eu tô lendo tanto e eu não tô conseguindo ter resultado. E no dia que eu fui pra Florianópolis, cara, e aconteceu uma cena lá que eu falei, caraca. Tipo, é como se todos os livros que eu li, aquela experiência, tava eu, minha mente, meu corpo, meu espírito, tava tudo ali. E eu tava vivendo aquela experiência, sabe? E aquilo eu levei pra minha vida desde então. Foi uma experiência extremamente impactante. Nada, tipo, de morte, mas foi uma experiência extremamente impactante que eu falo pra todo mundo vivenciar, sabe? Que é como se a gente vive dentro de uma bolha. Tipo assim, vamos supor que você tá num ambiente que as pessoas não te elogiam, certo? Vamos supor que você decida viajar. Aí você vai, Maranhão, Fortaleza, não sei. Você decide ir pra esse lugar e ter uma experiência incrível, certo? Você chega lá, as pessoas começam a elogiar. Elogiar sua fala, elogiar sua postura, sua responsabilidade. Ele fala que você é muito bonito. E você tava dentro de um ambiente que não existia isso, saca? Aí você fala, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Então você começa a se sentir até melhor, sabe, em relação a tudo isso. Então, autoconhecimento pra mim, viajando, é você se expor às experiências e você entender que você é realmente aquilo. Que a minha experiência específica foi uma falta de responsabilidade. E eu vi que eu era completamente irresponsável. Entende?
Então eu trouxe aquela experiência pro meu dia a dia quando eu voltei. Você falou da leitura, cara, que você falou que você já leu muito. Tem alguma ideia de quantos livros você já leu? Que tipo de livro que foi? E por que que você leu esses livros e o que que eles te ajudaram com querer conseguir autoconhecer em mochilões? Olha, eu li. Eu tenho hoje em casa uns 150 livros. Fácil. Eu juro, eu li todos, cara. Todos. Porque eu ficava constantemente em busca de respostas pra que eu tenha sucesso, sabe? Eu ficava constantemente em busca disso. Até eu perceber no mochilão que eu falei, cara, a resposta tá aqui. Pra mim se encontrar, pra mim se conhecer, ela tá no mochilão. Mas, retomando, eu já li uns 150 livros, mais ou menos, físicos. Eu já li uns 100 e-books. Sério, cara, eu ficava lendo horas e horas e horas e horas e horas. E eu acredito, cara, que você pode até encontrar resposta nos livros. Você pode até realmente encontrar. Ao ler esses livros, eu colocava sempre em prática. Tudo que eu lia, eu colocava em prática, mas não era constante, certo? Eu falava, cara, tá faltando algo a mais aqui. Algo a mais. E era livro como Psicologia Humana, era, sei lá, Força de Vontade, O Alquimista, do Paulo Coelho, Trabalho 4 horas por semana, Jim Ferriss, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza. Então são livros que você consegue colocar ele em prática, certo? E eu realmente tive resultados com esses livros. E acho que foi basicamente isso. Basicamente isso. Cara, quando a gente fala de viajar, a gente fala muito do que você falou de experiência. A experiência que você adquire com um mochilão é diferente de uma viagem comum, tipo em família? Ou Bem, depende do local, depende das pessoas que estão contigo? bem diferente, cara. É muito diferente. Porque, querendo ou não, por exemplo, se você vai sair com sua família, eles te conhecem. Eles sabem como que é as suas atitudes, como que você é. Eles te julgam. Muitas vezes você quer se divertir, sei lá, pular numa pedra. 15 metros, você quer pular na pedra. Você não vai fazer isso com a sua família, certo? Claro, tem que tomar cuidado quando tá mochilando também. Mas é como se, tipo assim, ó. É como se o viajar fosse você autêntico. Entende? Tudo que você realmente é, você encontra viajando. Pelo menos eu sou assim. Entende? Se eu começar a falar inglês na frente da minha família, é capaz deles darem risada, porque aquilo é estranho. Ninguém fala inglês com eles. Mas quando eu tô viajando, eu falo inglês com um cara que ele é professor de inglês. Ele vai falar, isso é incrível. Ele te ajuda, ele te incentiva, sabe? Então viajar mochilão ou nomadismo digital ou viajar com a família é completamente diferente, cara. É muito diferente. Porque você consegue ser extremamente autêntico. Na minha opinião, claro. Aqui você está funcionando um pouco como um guia. Então vamos guiar a galera. Você falou nomadismo digital e mochilão. Já falou um pouquinho no começo, mas eu quero que você detalhe um pouco mais para o pessoal entender. Detalhe o que é cada um, e o que é a diferença de cada um, e como que é uma viagem de nomadismo digital e como que é uma viagem de mochilão, assim, em questão que você falou de dinheiro, de acomodação, de trabalho, de aproveitar. Que um é diferente do outro. Então, fala um pouquinho o que é essa diferença. O mochilão, a ideia do mochilão, ela é muito ligada a algo mais raiz, mais antigo, né? A galera antigamente colocava a mochila nas costas e ia conhecer lugares. Dormia em barraca. Tipo, ela não tinha lugares específicos que elas vão ficar, entendeu? Muitas vezes essas pessoas, elas viajam sem dinheiro, cara. Elas fazem dinheiro viajando. Talvez ela pode pegar ser um barman, ser um garçom. Então elas fazem dinheiro viajando. E do nada, tipo assim, eu vou num lugar e tem gente que acolhe vocês assim, dessa forma, Sim, bem tranquilo. sim, é bem tranquilo, cara. Porque querendo ou não, por exemplo, você fez seu primeiro mochilão. Você fez pela plataforma do Worldpackers. Você recebe uma avaliação, entende? Então você acaba se tornando avaliado por outro hostel. E essa galera que mochila, que faz o mochilão, elas têm bastante experiências e elas são bem avaliadas na maior parte do tempo. Porque elas fazem realmente um bom trabalho, entende? Então, por fazer um bom trabalho, elas acabam... Cara, é muito fácil encontrar trabalho em troca de acomodação. Sério, é fácil mesmo. Não no sentido ruim, que você pode ser um preguiçoso, que você não pode ter responsabilidade. Você tem que ter. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de muito alegrar o ambiente, sabe? Todo lugar que eu tô, eu gosto de alegrar, cara. Eu gosto de, eu vejo a pessoa ali, uma família, eu vou lá e converso com eles. Eu sou o cara que, se você olhar as minhas avaliações, todos falam, ele é a alegria do local, entende? Então,
essa ideia do mochilão, você consegue ter mais experiências e você consegue encontrar vários e vários lugares. Sim, não é tão difícil. Mas eu sempre recomendo você ter fontes de renda. Sempre. Ou viajar com o dinheiro guardado, para que você não passe perrengue, ou você ter habilidades e que você consiga trocar trabalho em troca de acomodação e fazer trabalhos, tipo, digital, entendeu? Tipo, edição de vídeo, cameraman, o que seja. Agora, o nômade digital, cara, ele já não tem tanta experiência. Ele não é aquele cara que, por exemplo, o mochileiro, ele se conecta com todo mundo. É tipo isso. O nômade digital, ele já é aquele cara mais tipo, tô querendo viajar pra conhecer o lugar. Na maioria das vezes é assim. Então ele vai encontrar um lugar pra trabalhar e ele vai ter a experiência dele ali, ele se conecta com quem ele quer, entende? É uma mentalidade um pouco diferente, porque ele enxerga aquilo como um trabalho, quando ele tá trabalhando, mas ele foca muito na questão da experiência individual dele, entende? Eu acredito muito na junção dos dois. Se você realmente conseguir trabalhar, ganhar o seu dinheiro, vai conseguir realmente se conectar com as pessoas e são as duas mentalidades que eu gosto de abordar. O pessoal deve estar falando assim na casa, nossa, ele tá falando pra eu viajar pra trabalhar. Por que eu vou viajar pra trabalhar? Eu não trabalho aqui da minha cidade mesmo. Como que é, assim, cara, uma viagem que você, tirando a parte do trabalho, o que é o gratificante? O que você sente dentro de você? Aquele sentimento, que sentimento é esse que vem dentro quando você, cara, vai pra uma cidade, eu não sei como funciona, tá? Eu tô aprendendo aqui também, tá, gente? Se eu falar alguma asneira, ele vai me corrigir aqui. Assim, cara, tô, sei lá, pegando um busão e vou pra qualquer lugar aí pra entender o que vai acontecer, encher dinheiro só com uma mochila nas costas. Qual que é o sentimento que eu vou ter durante essa viagem? Tem um prazo mínimo, máximo que você recomenda? Boa pergunta. A maioria da galera que viaja, a maioria, pelo menos que eu já. Todas as pessoas que eu conheci, a maioria delas, elas têm uma conexão muito espiritual, sabe? Elas têm uma mentalidade muito, tipo assim. É algo mais espiritual quando elas têm esse tipo de experiência. Então, tipo, eu quero ir em tal cachoeira. Então a pessoa medita, sabe? Ela faz yoga. Entende? É uma pegada mais. É até um pouco egocêntrica, entende? Mas é também um pouco da mentalidade do que você quer buscar. É muito importante você saber o que você quer buscar viajando. Por exemplo, você quer buscar curtição. Você quer realmente curtir, conhecer pessoas, treinar seu inglês, treinar seu espanhol, aprender novas línguas, aprender novas habilidades. Cara, eu recomendo lugares que sejam assim, entende? Os lugares que eu mais frequentei são lugares mais espiritual, assim. Então, tipo, de forma até egocêntrica. Não digo egocêntrico no sentido ruim, mas é algo que eu buscava pra mim, sabe? Então, tipo, cachoeiras. Eu visitei muitas praias, eu viajei para muitas praias. Eu queria ter uma conexão com a área de camping, então eu já fui para uma área de camping, vi como funciona toda a estrutura da área de camping, entende? Então o meu era uma questão mais espiritual, para ter um momento mais comigo. Depois do tempo foi mudando pela busca do autoconhecimento, que isso está me fazendo muito bem. E eu reparei, cara, que quando você viaja, você se torna muito autêntico, certo? E você ser autêntico nos dias de hoje Muito difícil. é difícil, mas é a coisa mais bonita que pode acontecer com o ser humano. É a mais bonita, sabe? Então eu acredito que essa galera que viaja, elas estão muito focadas na questão espiritual, pelo menos as pessoas que eu me conectei, mas você também pode focar nessa área de você ser autêntico, cara. Eu vejo muita gente ser autêntico, sabe? A galera, tipo, cara, eu só quero me divertir aqui, pular na piscina, depois correr um pouquinho, voltar, ler meu livro, assistir uma série e descansar. Beleza, cara. Esse é você. Vai lá e faz. Entende? Cara, quando eu viajo, assim, e o que você falou é muito verdade, porque o pessoal fica muito numa coisa, eu não sei como que eu posso falar, eu perdi até a palavra aqui, mas vocês vão entender. É tipo assim, eu vou viajar, que é só tipo, eu vou, sei lá, eu vou pra Paris, eu vou pros lugares de sempre. As pessoas querem viajar pros lugares, vão pros mesmos lugares, pros comuns. Não fazem algo diferente. Eu acredito que eu nunca fiz mochilão, eu pretendo fazer. E, cara, eu não sei, pra lugares diferentes, o pessoal vai muito no padrão. Como que a gente consegue, tipo assim, na hora de definir um destino,
não sendo padrão, como é que você define uma viagem? Tipo assim, cara, vou pra esse lugar. Você falou de cachoeiras. Tipo assim, que cachoeiras que você já conheceu, por exemplo? Ah, cara, tem muita cachoeira por aí, cara. Muita. Um lugar que eu gosto muito, mas só que não tem esse contexto muito espiritual, é Delfinópolis. Tem a Serra da Canastra ali, que tem muita cachoeira. Muita mesmo. Mas o lugar que eu mais gostei foi, tipo, Florianópolis, cara. Florianópolis é fantástico, é incrível um lugar como esse. E, cara, falando sobre essa questão das pessoas irem para os mesmos lugares, eu acho que tudo é ambiente, sabe? Tudo, cara, tudo. A pergunta que eu faria pra essa pessoa, tipo, é quem é você? Entende? Quem é você? Então, vamos supor que você queira mochilar e a gente conversa sobre isso e eu vou perguntar quem é você de forma mais autêntica possível e aonde que você se encaixaria, você seria a pessoa mais, tipo, seria o Matheus, aonde que você conseguiria ser você, entende? Então eu perguntaria isso pra você e eu encaixaria lugares com base nas minhas experiências ou experiências de outras pessoas, que talvez eu não possa ter visitado, e eu encaixaria com sua personalidade, entende? Não que isso seja repetitivo. Por exemplo, vamos supor que você gosta de curtição. Rio de Janeiro. Vai pro Rio de Janeiro, pô. Lá é literalmente só curtição. Agora vamos supor que você quer calmaria. Eu indicaria Florianópolis. Entende? Vamos supor que você quer pegar uma mentalidade de um lugar mais rico. Curitiba. Vamos supor que você quer aprender, por exemplo, novas línguas no espanhol. Vai pra Argentina, vai pro Uruguai. Entende? Então, eu falaria pra você quem é você. E a partir disso eu indicaria certos lugares pra você visitar. Cara, que louco. Porque a gente tava falando de autoconhecimento, então é realmente se conhecer pra você saber um lugar legal pra você ir. E tem gente que tem medo de viajar sozinho. Como é que eu faço? Tipo assim, cara, eu faço, sei lá, eu me jogo e vou. Como é que é um planejamento de uma viagem de nomadismo digital, de mochilão? Porque assim, cara, por onde eu começo? Porque o pessoal tem gente ainda que fala assim, ah, mochilão, eu vou pegar uma mochila, pôr nas costas e sair andando. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Como é que é uma viagem raiz que você fala e uma viagem, tipo, que não é raiz? Vamos falar de raiz e Nutella, vai. Sim, sim. Uma viagem raiz e uma viagem Nutella. Fala a diferença. Tá. É o seguinte. Primeiro você tem que saber exatamente o que você quer, cara. Exatamente, sabe? Por exemplo, a minha viagem foi: eu quero me autoconhecer. Eu quero uma conexão mais espiritual. Eu quero uma área de camping pra entender essa ideia de como que é autossustentável um lugar como esse. Então tem painel solar, tem isso, tem que cuidar de galinha. Eu vivenciei tudo isso, entende? Por quê? Porque eu me conectei com quem eu era pra que eu fizesse isso. Então a coisa mais importante antes de você viajar é o que você quer, entende? E, por exemplo, para homem, por exemplo, um homem chegar até mim e perguntar, cara, o que eu tenho que fazer? Como que eu começo? Eu só falo, só pega uma mochila e começa. Porque pro homem, cara, vai lá e faz. Se é isso que você quer, entende? Pra mulher já é outro contexto. Realmente tem que ter segurança. Realmente tem que ter ligações, proteções, plano B. Pra mulher eu indicaria algo mais seguro. Bem seguro, tem que ser. Na verdade, sempre tem que ser. Porque tem muita gente ruim por aí, então pra mulher é diferente. Mas pro homem vai lá e faz, cara. Literalmente. Claro que você pode ter todo o conhecimento, tipo assim, quem é você, o que você quer, qual que é a sua busca, qual que é o seu planejamento daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tem que ler essas coisas, certo? Porque, por exemplo, o cara vira e fala assim, eu quero aprender inglês. Eu vou indicar certos lugares. Cara, daqui 2 anos, seu inglês tem que estar um pouquinho afiado. Você tem que estar se expressando bem. Uhum. Então, tipo, é muito do que você quer. É muito isso, sabe? Então, mas eu já conheci muita gente, cara, que o cara realmente só viajava com a mochila e com, tipo, R$ 100 na conta. Cara, como você tá conseguindo sobreviver? Aí o cara cortava grama, sabe? Cara, é uma loucura. Tinha algo que eu queria comentar sobre a questão do, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, Bruna. A Bruna, ela quer viajar, certo? E a Bruna é muito estudiosa. Então, aonde que eu falaria para ela estudar? Aonde que eu falaria para ela ir para estudar ou para ter novas experiências e etc. Eu não falaria para ela ir para Bahia. Por quê? A Bahia é um lugar quente. E lugares quentes não são propícios para estudar. Por exemplo, Harvard é um lugar extremamente frio. Por quê? Porque isso faz com que você não saia de casa. Tem vários motivos. Tamo lascado em Ribeirão Preto, então. É tipo isso, cara. Então, a partir do que eu conheci ela,
eu sei que ela é estudiosa, eu sei que ela quer estudar, ela tá indo atrás de aprender coisas novas, viver novas experiências, eu falaria pra ela pra um lugar mais frio, entende? Então, toda a base de como começar é quem é você e o que você quer. Pronto. Muita coisa na minha vida, eu sou um cara muito intuitivo, sabe? Às vezes eu esqueço como. Eu coloco certo objetivo e esqueço como. É basicamente isso. Você meio se joga. Não, mas eu me jogo com muito planejamento. Entende? Eu só não sei como que aquilo vai acontecer. Entende? Eu me planejo muito, cara, em detalhes o que eu vou fazer. Só que eu não sei como que eu vou atingir aquele objetivo. Por exemplo, eu quero ir pra Europa. Eu não sei como ainda. Porque querendo ou não, eu vou ter que ganhar dinheiro, eu vou ter que juntar dinheiro, entende? Mas eu sei formas de não gastar tanto dinheiro. Por exemplo, eu consigo passagem pela Skyscanner. Eu consigo passagem pra Portugal por R$1.000. R$1.200. Então, tipo, o conhecimento me deu isso. Entende? Então, quem é você? O que você quer com as viagens? Não pode ser algo extremamente aleatório. Ainda mais no Brasil. O Brasil é muito difícil fazer isso, não no sentido de segurança. É muito difícil no Brasil você tentar coisas e ela dá errado. Isso pesa muito pro brasileiro. Na Europa, não. Você tentou alguma coisa, deu errado, você virou. Você começou a trabalhar num supermercado, tá tudo bem. Você consegue comprar sua casa, seu carro e você consegue reestruturar sua vida. O Brasil é um pouco mais difícil. Um pouquinho só. Não, só um pouquinho. Então, essa é a ideia. Se você, tipo assim, cara, fosse. Então você pode ir, se arriscar, mas não fazer aquele tudo ou nada, né? Dar tudo e. Cara, como é que eu consigo viver de mochilão? Se eu quero, tipo assim, cara, eu vou Parar de trabalhar, a gente não para, mas, tipo assim, cara, eu quero só viver viajando, o que que eu faço? Teríamos que. Você tem que focar no nômade digital. 100%, cara. Não tem outra forma. Porque, querendo ou não, você pode realmente conseguir viajar, mas você vai sobreviver. A realidade é essa. Você não vai conseguir conseguir viajar e viver intensamente, sabe? Não tem como. É muito difícil. Então, eu sempre falo pra pessoa partir pro nômade digital. Sempre, cara. Vender um curso, criar uma comunidade, que é o que eu vou fazer futuramente. Porque, tipo assim, ó, se eu vou criar uma comunidade, a pessoa, ela vai partir de algo, entende? Então, ela não vai partir mais do zero. Porque muita galera que viaja, ela parte do zero. Como uma rota de fuga, às vezes. Tem muita gente que viaja como rota de fuga. Mas a minha ideia é viaje pelo autoconhecimento e viaje com suporte. É muito importante, cara, você ter o suporte, sabe? Ó, tô passando um puta perrengue aqui, não sei o que fazer, tá? Faça isso. É isso que eu ou outras pessoas que têm experiência faria, entende? Mas você conseguir viver intensamente, ou você tem um dinheiro guardado e você coloca um período relativamente curto, ou você vira nômade digital. Aí entra várias e várias coisas relacionadas às suas habilidades. Então, para você ser nômade, você tem que entender o que é nômade digital. Você precisa ter habilidades necessárias para isso. Você precisa ter a coragem também de fazer acontecer. Conheço muita gente que é professor de inglês. Muita gente, cara. Muita gente mesmo. E a galera consegue viver a vida dessa forma, viajando, dando aula. Entende? Então, conheça suas habilidades, ou então invista tempo em ter habilidades necessárias para que você consiga viajar e viver realmente a experiência, tá? Você falou de coragem. É uma característica que é realmente determinante para a pessoa que quer viver disso? Ah, acho que não, cara. Eu acho que não. Para viver, não. Por quê? Porque tudo vai começar e terminar com ela. Entende? Por exemplo, a partir do momento que ela tá aprendendo uma habilidade, em que ela vai fazer dinheiro com essa habilidade, isso começa e termina com ela. Entende? Se ela criou um planejamento, aquele planejamento faz parte do que ela realmente acredita, então vai começar e terminar com ela. Então é muito sobre a pessoa. É muito sobre a pessoa especificamente. Cara, tudo começa e termina com você no sentido de tipo assim, eu quero aprender 5 habilidades em que eu consigo fazer dinheiro no digital. Pronto. Tudo depende de você agora. Entende? Não tem mais a outra pessoa, não tem. Então, é basicamente isso, cara.
Às vezes a galera pode estar ficando um pouquinho confusa de tudo que a gente falou aqui agora. Eu estou entendendo como é que funcionam algumas coisas contigo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa prática. Eu sou o Matheus, eu quero curtir um pouco a minha vida e eu quero ir pro Nordeste. Eu quero ir, sei lá, vamos lá, Lençóis Maranhenses. Quero conhecer Lençóis Maranhenses e um sonho pessoal meu que é conhecer Jericoacoara. Por onde eu começo? Monta o roteiro pra mim. O que que eu preciso? O que que eu tenho que levar? Aonde eu começo? Cara, o que que eu preciso? Perfeito. Primeiro eu vou tentar entender suas habilidades. Que habilidades que você tem? Porque, querendo ou não, como eu já sei que você tem um podcast e ele consegue ser transportado, eu vou falar pra você o seguinte, cara. Nós vamos passar por cidades relativamente grandes, não vamos pegar cidades de interior, vamos pegar cidades relativamente grandes, e nós vamos conseguir vender seu podcast, suas entrevistas, na viagem. Vendendo seu podcast, você consegue ter a renda pra continuar viajando, e com isso você consegue chegar até os Lençóis Maranhenses. Essa é uma ideia. Mas aí eu vou como? Você vai, por exemplo, de ônibus. Entende? Entendi. A ideia seria essa, para não gastar tanto. E se você conseguir ter um retorno nas primeiras cidades que você vai, com o podcast, ou vendendo algo, cara, é aquela ideia do como, entende? Muita gente se preocupa com o como. Mas se você realmente conseguiu, colocou isso na sua cabeça, realmente você tá focado nisso, O como é só questão de tempo. o como aparece, cara. Essa é a grande magia de tudo. O como ele realmente aparece. Porque é uma forma mais intuitiva. Mas, óbvio, como você perguntou que tem que ter planejamento, eu pensaria fazer dessa forma, indo devagarzinho, curtindo cidade por cidade, conhecendo cultura, sabe? Tendo experiências durante todo o percurso. Ou você pode ir direto pra lá, não ter experiência nenhuma na ida, e você focar toda essa energia em ter a experiência realmente lá, certo? Então, você pegaria 1 ou 2 ônibus para ir pra lá. Chegando lá, você viver intensamente, certo? O que você provavelmente conseguiria, né? Ainda mais, vamos supor que você queira ir no carnaval. Cara, você vai curtir muito. Você vai realmente ter várias e várias experiências incríveis lá. Segundo, você teria que fazer... tudo bem pra você fazer trabalho em troca de acomodação? Pronto. Quais habilidades que você tem pra você se encaixar naquela função? Você quer fazer limpeza? Talvez não. Talvez você possa ser muito bom em social media. Você fala bem, você se comunica bem, você tem uma boa didática. Muitos hostels precisam disso. Então você pode basicamente se candidatar para essa vaga. Então você consegue fazer esse trabalho em troca de acomodação, almoço e janta. A maioria das vezes é assim. E você consegue ter, tipo, 16 horas, 10 horas do seu dia, 16, 12 horas do seu dia para curtir, para realmente focar na experiência, entendeu? Então eu conversaria muito com você para saber quem que é o Matheus. Quais são suas habilidades. Entende? E com base nisso, é o que eu te falei, começaria com você e terminaria com você. Então teria um trabalho também por trás. Não é só achar, só chegar, vou lá catar, viajar e tchau e benção, pegar os 2 ônibus e vou. Tem um por dentro, né? Tem uma raiz disso acontecer. Tem que ter, cara. Tem que ter. Como que eu planejo essa viagem? Tipo assim, cara, você vai, vamos falar, você é o meu mentor. Que eu quero viajar e eu quero ir para Lençóis Maranhenses, eu quero ir em busca de curtir um pouco a vida lá, conhecer o Nordeste. E, cara, eu não tenho grana. Tipo assim, eu tenho. Vou pôr muito pouco também, vai. Vou colocar, sei lá, R$ 500. Perfeito. Não sei se é pouco, mas aí você se vira aí. Perfeito, não, perfeito. Vamos lá, eu tenho R$ 500, eu quero ir pro Lençóis Maranhenses, eu quero curtir e eu quero ficar 30 dias. O que eu preciso fazer? Perfeito. Pra ir e voltar, faz toda essa trajetória aqui pra gente, desde o planejamento até eu voltar no dia 30. Perfeito. R$ 500 já não seria o suficiente. Eu vou ser sincero. Realmente não tem como. Por quê? Mesmo que... Mochilão tem como. Mochilão você conseguiria. Conhecendo você, conhecendo suas habilidades, você conseguiria fazer dinheiro nesse período. E conseguiria fazendo trabalho em troca de abonação. Não seria rápido. Esse percurso ali não seria rápido. Por exemplo, vamos supor que você quer parar numa cidade, na metade do caminho você quer parar numa cidade, certo? Então você vai se candidatar a uma vaga e vai pra lá. Pra você ir até lá, você vai ter que gastar com ônibus. A não ser que você queira fazer extremamente raiz, que é entre o ponto.
Você pode pedir carona, cara. Realmente, se você tiver coragem, que você falou que eu falei antes, se você tiver coragem, você consegue pedir carona. Você consegue ficar em casa de conhecidos. Entende? Você realmente consegue. Mas tem que ter muita coragem pra fazer isso. Eu também acho que tem que ter, porque, cara, imagina Não é- parar no meio da pista alguém, eu acho que é muito doido isso. Eu já fiz uma experiência como essa, saindo de São José do Rio Preto pra Paraguai. Eu fui de carona, cara. Caraca. Mas eu não fiz mais. Eu faço só de vez, só de vez em quando. Porque eu sou um pouco raiz e um pouco nômade, sabe? Mas a ideia é que de R$ 500 não é o suficiente. Não tem como. Beleza, já não Ah, tem orçamento. O que seria o mínimo pra ir pra lá, por exemplo? Na cara, sua visão, assim. você disse curtir, né, cara? Curtir é diferente. Por exemplo, a ideia de você ir e trabalhar, iria trabalhar num lugar específico, ou você iria pagar por hospedagem? Ah, entendi. Então tem todo um contexto, tá? Vamos se ajudar no contexto. Cara, eu acho que eu trabalharia pela experiência. Perfeito. Então, por exemplo, vamos supor que você quer ficar 30 dias lá, certo? Você não vai gastar nada com hospedagem. Absolutamente nada, porque você está trocando ela. E muitas hospedagens te dá 3 dias de folga. 3 dias da semana de folga. Então, tipo, você conseguiria tranquilamente. Pronto, já baixou muito quanto que você precisa. Como nós estamos em Ribeirão, até chegar ao Lençóis Maranhenses, é muito longe. Então, a gente teria que gastar um dinheiro com ônibus. Não tem como. Isso não tem como. A não ser que você, por exemplo, tenha ID Jovem. Não sei se você ouviu falar do ID Não, o Jovem. que é isso daí? ID Jovem, você faz um cadastro no Cadastro Único, que é baixa renda, na verdade, né? E as pessoas conseguem, por exemplo, daqui até Florianópolis por R$ 12 Que isso? de ônibus. Vou cadastrar isso aqui agora, produção, não é Mas possível. mas é baixa renda, entendeu? Entendi, É a entendi. questão do conhecimento que eu falei pra você. Tem uma galera que faz isso. A galera no norte, elas têm o Cadastro Único, por baixa renda mesmo, que lá é muito difícil conseguir emprego, coisas do tipo. Elas fazem o cadastro e elas descem por 12 conto, 15 conto. Entende? Tem essa ideia também. Como estamos falando de mochileiro raiz, muitas vezes o cara encontra essa possibilidade. O cara, sei lá, vai morar com o vô, e tipo, aposentado, dá baixa renda, e ele faz o cadastro único e viaja. Então, tipo, é tudo uma questão de conhecimento, sabe? Esse é o mochileiro raizão. Por exemplo, se você tivesse a coragem suficiente, eu ia falar o seguinte pra você: pede carona. Se você tivesse realmente coragem mesmo, de realmente fazer isso, dormir em barraca. Tem a galera que faz isso. A No galera meio dorme do em mato, barraca. assim. A galera acha um posto, dorme no posto. Realmente, cara, é muita loucura. Dorme na casa de estranho. Eu esqueci o nome, cara, mas tem um site em que você basicamente faz o cadastro, você paga uma quantia, ela acho que é $50 por ano, coisa assim, e você basicamente pergunta a pessoa se você pode dormir se ele tem um sofá. Você tem um sofá na sua casa? A pessoa tem, eu posso ficar aí 2 dias? Pode vir. Então já é uma outra ideia, entende? Nossa, que E a loucura. galera usa muito isso, cara. Muito. Eu esqueci o nome desse E site. dá certo isso, cara? Tem que ter muita coragem. Como o cara é mochileiro raiz, o cara faz, cara. Tem uma galera que faz isso, cara. Tem uma galera viajando que usa isso. Então, tipo, você conseguir entender a diferença de nômade digital para mochileiro raiz, você entende onde que você entra. Eu te vejo mais como um nômade digital, entende? Eu te vejo ganhando Eu dinheiro e também. viajando. Não como, por exemplo, dormir num posto. Nossa, não, eu também vejo como nome digital. Então, todo o planejamento, eu diria pra você ter alguém no suporte, sabe? Alguém pra te ajudar. Alguém que já fez, preferencialmente, Um né? cara muito experiente. Então, não faça, tipo, eu vi um vídeo e agora eu vou fazer sozinho, do nada, de forma extremamente disciplinada. Não faça isso. Eu aconselho porque eu sei que vai dar errado. Entende? Uhum. Então é basicamente isso. Tá, vamos lá. A gente parou aqui. Beleza, eu vou em troca de acomodação. Aí depende de tempo e tal, que a gente estipular um tempo aí. Supomos que eu chegue lá, vou de ônibus e para alguns lugares. Eu chego no Lençóis Maranhenses, a minha viagem de 30 dias virou, sei lá, eu fiquei quantos dias viajando? Uns 4 dias? Vai dar tipo isso.
4 dias viajando, beleza. Agora eu tenho 26 dias, eu chego em Lençóis Maranhenses. O que eu faço? Você vai direto pro lugar. Você vai direto pro lugar que você pode ser uma pousada, pode ser um hostel, entende? Pode ser uma casa em que acomoda pessoas. Você tá indo numa época, um exemplo, carnaval, que é uma época que lota muito. Então, provavelmente, as casas, elas se transformam em acomodações. Então, você poderia trocar seu trabalho em troca de acomodação em um lugar como esse. Que ali teria, sei lá, francês, vai ter alemã, vai ter boliviana, colombiana. Você vai achar de tudo, cara. Esses lugares, existe um cadastro nesses aplicativos que você falou? Não, tem que chegar lá, perguntar se faz e beleza, meio que no escuro. Não, você vai usar algumas dessa plataforma, que é Workaway ou Worldpackers. São as duas mais comuns que eu... Que aí eles aparecem lá, tipo, os lugares que acomodam. Exato. Eu consigo fazer meio que essa reserva antes ou não? Eu tenho que chegar lá e pegar e... Não, é sempre antes. Dá um jeito. É sempre antes. Tá vendo que tem uns segredos aí por trás, não é só chegar e metendo louco, não. É tudo agendado. Então, eles te chamam pelo WhatsApp, explica como funciona, explica as regras, tudo. É um negócio realmente sério, né? É realmente sério. Então, você vai trocar um trabalho pela imagem do lugar que você vai ficar. Então, tipo, é um negócio mais sério. Então, não é aleatório. Tem toda uma ideia por trás, tem toda uma questão, tipo... sei lá, eu vou pra Ilha Bela, né? Agora, em dezembro, eu vou pra Ilha Bela. Ela fez entrevista comigo. Caraca. Que esse hostel que eu tô indo foi considerado o melhor hostel de 2023. Lá na Ilha Bela. É extremamente caro pra ficar no lugar daquele. E eu vou ficar na virada do ano, no Natal. Eu tô indo. É basicamente isso, entendeu? Eu conversei com ela faz um mês agora, faz um mês e meio. Fez entrevista, passou regra, a gente ficou 40 minutos conversando. Então é um negócio sério, sabe? Entendi, não é tipo levar na brincadeira isso, né? Não. Com certeza não, cara. É claro, por exemplo, você chegou no lugar, você tem que fazer o trabalho. Você faz o trabalho, cara, você vai curtir na hora que você tá trabalhando. Faz parte, acontece. Você não vai ficar extremamente vidrado, focado. Não, você pode realmente se divertir quando você tá lá trabalhando. Não tem problema nenhum. Teve uma cena em Curitiba, cara. Eu falei, pô, tô indo embora, cara, cansei. Vou voltar pra minha família, vou lá fazer uma grana. Aí eles, não, beleza então, você vai voltar, beleza. A gente fez churrasco. Nós fizemos churrasco lá, tinha umas 15 pessoas no churrasco, cara. Nossa. Aí no dia seguinte, acordei tarde no dia seguinte e tal. Aí não, hoje eu vou embora. Não, eu vou embora amanhã. Aí eu comecei a trocar de ideia. Cara, eu fiquei nisso 20 dias, né? E todo dia churrasco, pizza, não sei o quê. Eu falando que ia embora no dia seguinte. E acontece esse tipo de coisa, saca? Passa muito rápido o tempo quando você tá num mochilão, assim? Porque eu imagino que sim, por causa da aventura, da adrenalina, a dopamina deve estar, putz, lá no pico dela, assim, porque é muita coisa nova, muita experiência, muitas pessoas, né, que você falou. Como é que é, cara? Me conta esse sentimento e também qual que é a diferença de eu viajar em dupla e viajar sozinho? Tá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde, aí eu já continuo a resposta. Ok. Você consegue me dizer coisas que você faz no seu dia a dia, ou que você já fez e que você sentiu o tempo não passar? Que você gostava daquilo, né? Cara, acho que o mais comum, alguém jogando jogo de computador. Você jogando jogo de computador ou alguém jogando? Eu mesmo jogando. O que você jogava? Cara, eu já joguei muito jogo de computador. Eu já joguei LoL, joguei CS, joguei FIFA. Cara, e tipo assim, você pega, sei lá, 2, 3 partidas, do nada você olha, sei lá, você começa de manhã, você só para pro almoço. Aí você vai lá, joga umas 3, mais um. Na hora que você olha, já é 10 horas da noite. Exatamente. Essa é a ideia dos viajantes. É a mesma coisa, cara. É como se fosse um videogame. Passa muito rápido. Sério. Muito, muito, muito rápido. É por isso que eu sempre digo pra quem viaja, que é o seguinte, toma muito cuidado, cara. Muito cuidado, porque você precisa ter um porquê. Se você não tem o porquê, você se perde fácil. Fácil, O cara. que seria se perder? Vou dar um exemplo. Exemplo meu. Eu conheci uma mulher, algo que pode acontecer nas viagens, e eu já tava saindo de lá pra ir na cidade dela, pra ficar um tempo lá na casa dela, e eu ia curtir lá na cidade, e conhecer a cidade também, que tinha umas cachoeiras, umas coisas lá. Cara, eu ia realmente fazer isso. Então, tipo, se eu não tenho o meu porquê muito focado... Você ia perder a essência do mochilão. Exato. E tem uma galera que se perde, cara. Uma galera que você vai ver, cara, o que você tá fazendo? Cara,
tô aqui nessa cidade, o que você tá fazendo aí? Ah, não, só tô aqui. Eu falei, então, tipo, ele se perde. Tem muita galera que se perde, cara. Por isso que eu sempre foco. Foca em autoconhecimento, foca em novas experiências e também foca no seu porquê. Tem que ter um porquê muito importante. O meu sempre foi aprender línguas, aprender novas habilidades, autoconhecimento, espiritualidade. E eu sempre foco realmente nisso. Mas eu me perdi em Curitiba. Eu ia ficar 2 meses, sei lá, 1 mês e meio ia ficar, fiquei 4. Nossa. Quase morando. E você tava falando aqui de você estar se perdendo. Você ficou 4 meses em Curitiba. Cara, como é que você sobreviveu? De verdade, se você tem só uma mochila nas costas, 4 meses é muita coisa. É que, na verdade, eu tava viajando de bis. Eu decidi descer pra Florianópolis de bis. Então, eu conseguia fazer iFood, eu tava fazendo entregas. Então, eu tava meio que sobrevivendo assim, sabe? E também, cara, acontece algo quando você tá viajando, tipo, eu não consigo explicar isso, mas comigo acontece direto. Que é, às vezes, cara, eu tava fazendo um trabalho pra dona do hostel, que é o Bela Hostel Curitiba, e ela me pagava por fora, sabe? Então ela mandava quentinho, às vezes me mandava 200. Então porque eu tava fazendo trabalhos por fora, entende? Que é o que eu falei. Às vezes a pessoa se preocupa com como que eu vou me sobreviver? Como que eu vou conseguir dinheiro viajando? Cara, se você se preocupar com o como, você não viaja. Você não faz nada. Então muitas vezes você tem que esquecer o como, entende? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar como que tudo isso aconteceu. Mas foi aparecendo trabalhos e que eu tinha habilidade pra fazer dentro do hostel, então eu tava fazendo. E em questão, tipo assim, cara, de roupa, de essas coisas, você vai comprando no meio do caminho. Ou não? É tudo do que você levou do começo. Por exemplo, o hostel é como se fosse um hotel, só que compartilhado. É mais barato, você paga bem mais barato que um hotel, então tem tudo lá. Tem máquina de lavar. Então, na maioria dos lugares que eu fiquei, tem máquina de lavar, tem tudo que você precisa tem ali, sabe? Então você não passa perrengue em relação a isso. O mochilão, ele é uma mochila só que você leva. Ou você leva mais Eu alguma levo coisa? 2. Duas. Porque, querendo ou não, eu tenho ainda o poker como fonte de renda também, que eu usei em Curitiba. E eu levo uma menor, que eu levo no meu notebook, minhas coisas ali. E eu levo o maior, que são as roupas e etc. Ah, não, porque, tipo, a galera ia falar assim, nossa, mas, pô, 4 meses viajando, tipo, cara, não tem nem roupa pra isso. A galera fica, tipo, nossa, vai ficar com a mesma roupa, tipo, beleza, tem como lavar e tal, mas você fica meio assim. E aí entra numa coisa que você comentou durante o episódio, de querer muito, cara. Você tem que querer muito e, tipo, ter o seu porquê você tá indo. Porque senão, Exato. cara, tipo assim, pô, você passa umas coisinhas, mas se é uma coisa que você quer realmente, cara, é o que mais vale a pena. O, tem uma frase, não sei se foi Seneca que disse isso. Ele disse: experimente durante 7 dias, viver as coisas mais enfadonhas que você imagina, que coisas como, por exemplo, vestir a mesma roupa durante 7 dias, ficar 2 dias sem tomar banho. Tem muita galera que não consegue realmente, porque é realmente difícil. Porque isso foi enraizado na cabeça dela. E eu realmente aconselho a galera a fazer isso, cara. Tipo, porque no final você diz e fala, sério, eu sofri por causa disso? Eu não morri? Saca? Então tem certas coisas que você tem que enfrentar porque seu objetivo tá lá na frente. Entende? Por exemplo, eu quero perder peso. Aí você fala, pô, eu quero perder peso, mas tô cansado. Vai cansado mesmo? Seu objetivo tá lá, que você quer perder peso. Vai lá, só vai na academia. Você tá cansado hoje, não precisa treinar. Vai lá na academia, fica na esteira. Ou vai lá na academia, conversa com a recepcionista e vai embora. Mas pelo menos você foi, entendeu? Você criou o hábito de estar indo. Então, muitas vezes, cara, às vezes a gente pode romantizar o mochilão, o nômade digital. Eu acho um erro isso. Por quê? Porque tem muitas coisas que dão errado. Eu costumo dizer o seguinte, você planeja muito bem o que você vai fazer, certo? Muito, muito, muito. Cara, planeja demais, estuda muito, coloca tudo no papel. Mas esteja preparado para o não planejado. Que é aí que as coisas pegam de verdade. Então, tipo, eu tô indo viajar, eu tenho um celular, ok, e quebra a tela do celular. Você tinha essa emergência guardada?
Não tinha. Aí o dinheiro da viagem inteira vai num celular novo. Exato. Aí E tá sujeito a isso, dependendo do lugar que você vai. Pô, você tá meio que... tá sujeito. Realmente tá sujeito. Mas eu digo o seguinte, esteja planejado pro não planejado. Saca? Isso é muito importante. Pra qualquer coisa que você fizer na sua vida, esteja preparado pro não planejado. Saca? Eu quero emagrecer. Tá chovendo. Eu não vou. Não, era um não planejado. Então, tipo, você vai, mesmo assim. E vai lá e faz acontecer. Então, mochilar, noma digital, e seja preparado para o não planejado. E entenda que vai acontecer muitos perrengues, sabe? Às vezes você pode conhecer pessoa que você não gosta. Às vezes você pode lidar com situações imediatas de ter que sair do lugar, saca? Então tem várias coisinhas ali que a galera romantiza o mochilão, viajar dessa forma, mas tem muita coisinha que você tem que tomar muito cuidado. Qual que é o maior mito do mochilão / nômade digital que você já ouviu falar? Eu acho que é exatamente esse. É exatamente esse. A romantização. Não é mil maravilhas. Você tem bastante experiências e tal, mas ainda tem que ter trabalho. As coisas começam e terminam com você. Então não adianta você falar, não quero trabalhar, eu não quero se esforçar, eu não quero treinar, vai dar errado. Uma hora isso vai dar errado. Então, essa romantização de acreditar que isso é algo maravilhoso, eu acho que é o maior mito, assim, cara. Que realmente não é. Eu concordo, assim, não sou especialista em mochilão, mas em nomadismo digital. Mas a galera só quer o fácil, cara. E aí o pessoal acha que vai pagar, sei lá, que nem você falou, pô, R$ 12 pra descer um monte de estado e pra ficar de boa. Pra curtir a praia. E não Exato, é cara. muito assim, né? Exato. As coisas mais incríveis que você pode conquistar na sua vida, elas não são fáceis. Não são fáceis, Exatamente. cara. Um dos Exatamente. maiores sentimentos que eu tive na minha vida, sabe qual foi? Correr uma maratona. Nossa. É extremamente difícil, cara. Eu me quebrei todo, meu corpo me quebrei todo correndo maratona. Depois que terminou, eu falei, caraca, um dos melhores sentimentos da minha vida. Ou então quando eu fiz meditação vipassana. Conhece? Não, o que é isso? São 10 dias de meditação. Eu fiz no Rio, mas tem em São Paulo, tem na Bahia. São 10 dias de meditação. Você segue exatamente a rotina de um monge. Exato, um monge budista. Realmente, é a rotina exatamente do que ele faz. Acorda 4:30 da manhã, medita das 5 às 6:30, aí tem o café da manhã, aí você volta, medita mais 1h30, e assim vai indo durante todo o dia, cara. Todo dia. Cara, chegou no quarto dia, eu tava morto, cara. Meu corpo eu tava querendo desistir, meu corpo tava todo estraçalhado. Aí do quarto pro quinto eu tive uma das melhores experiências da minha vida, assim. Falei, caraca, que sensação é essa? Porque é espiritual, entende? Então as coisas mais incríveis que você pode conseguir na sua vida, elas são difíceis. Se for fácil, fica desinteressante. Fica. É possível desenvolver uma espiritualidade bacana nas viagens? Porque a gente fala, o meu objetivo é espiritual, tá? Mas eu consigo desenvolver essa espiritualidade dentro de mim, que nem conseguir meditar durante uma viagem assim, quando é mais espiritual? Fácil. Tranquilo. Fácil. Não, muito fácil, muito fácil. Primeiro, ó, se você colocou como meta, uma das suas metas é a questão espiritual, e isso começa e termina com você, você não pode colocar outras pessoas como responsável por essa meta, certo? A não ser que ele seja seu mentor, ou seu guia espiritual, alguma coisa assim. Mas se você colocou isso como meta, você vai dar um jeito, cara, saca? Você vai conseguir ir pra cachoeira sozinho. Você perguntou sobre viajar com outra pessoa, né? Eu vou responder em cima dessa pergunta. Então, se você colocou como meta viajar e é espiritual, você dá um jeito. Você realmente dá um jeito. E você lembra que eu falei que você não se preocupa com o como? Cara, é incrível o quanto que você se conecta com as pessoas certas quando você tem um porquê e um objetivo, saca? Então, por exemplo, se eu quero ir pra a questão espiritual, cara, é muito difícil explicar isso, mas realmente acontece com quem viaja, que é as pessoas certas começam a aparecer. Você fala, caraca, essa pessoa é incrível, cara, e ela tá realmente me ajudando dentro desse objetivo que eu coloquei, que era a espiritualidade. E do nada você, tipo, por exemplo, vamos supor que você medita há 5 anos e você quer começar a viajar e esse lado mais espiritual. Do nada começa a aparecer gente, me ensina. E quando você ensina, você aprende mais, né? Então, começa a aparecer gente, cara, pra te ajudar nesse caminho. É como se fosse
como se tivesse tudo, é como se fosse um programa, sabe? Ah, ele quer aquilo, ele vai viajar, eu vou mandar gente. Isso é incrível, cara. Cara, viajar e isso também vai estar ligado com quando você viaja com a outra pessoa. Viaja com a pessoa que tem os mesmos objetivos que o seu, entende? Se é espiritual, a pessoa também é espiritual. Então ela também medita, ela também pratica yoga, ela também, sabe? Ela também tá nessa pegada. Também tá na pegada de fazer dinheiro. Então, tuas mentes pensando, entendeu? Então você vai fluindo. Eu acredito muito e eu julgava muitas coisas que aconteciam na minha vida. Julgava demais, cara, demais. Eu falava, caraca, por que isso tá acontecendo? Aí depois de um tempo, sei lá, com uns 25, 26 anos, eu falei, cara, a partir de agora eu não julgo absolutamente nada que acontece na minha vida. Eu vou deixar fluir. O Murilo Gun fala, né? O estado de flow. Então eu comecei a deixar fluir e comecei a ficar mais presente para as coisas que aconteciam. Muita coisa aleatória, no sentido bom, que estava ligado com meus objetivos, sabe? E pra gente encerrar, eu queria que você definisse o que é sucesso pra você e como que o que é um mochileiro barra nômade digital de sucesso? Tá. O que é sucesso? Ah, sucesso é você conseguir ser o mais autêntico possível em várias situações que você se colocar. Porque, querendo ou não, a galera tá vivendo muito máscara. A galera coloca máscara pra enfrentar o chefe, máscara pra enfrentar a família, e ela não tá sendo ela. Eu acho que isso é o maior veneno que pode acontecer. E isso vai, com certeza, corroendo a pessoa por dentro. Então, eu acredito que sucesso, de forma geral, claro, tem a questão de você ter um lar, de você ter responsabilidades e ajudar as pessoas, ajudar e inspirar as pessoas, você ter boas fontes de rendas e constante, você ter uma família, seja pai e mãe nesse momento, como eu tô solteiro, mas mesmo que eu encontrar minha namorada, ter meu filho ou minha filha, eu cuidar exatamente disso, dar tudo o que eles precisam. Então eu acredito que o sucesso é eu conseguir ser o mais autêntico possível, sabe? Eu acho que a galera não tá muito autêntica hoje em dia, elas colocam máscaras, é muito fingimento, sabe? Uhum. E respondendo um pouco sobre em relação a o mochileiro e o nômade digital de sucesso. Cara, é aquele cara que realmente decidiu fazer isso. Eu vou generalizar os dois. Uhum. O cara que realmente decidiu fazer isso, ele realmente dedica horas do seu dia e muito tempo de presença em realmente curtir todo o processo, saca? Eu vejo muita gente muito preocupada com o futuro e viajando, mas a galera que eu vejo que tem muito sucesso nisso é aquela galera que, tipo assim, cara, eu quero ser nômade digital, quero ganhar meu dinheiro e eu quero ter o máximo de experiência possível. E você vê a pessoa tendo o máximo de experiência possível, sabe? Ela dedicou um tempo X na vida dela para ter o máximo de experiência, ela curte o máximo que ela consegue ser autêntica. Então, eu acredito que isso é o sucesso do mochileiro e também o sucesso do nome digital. Cara, se eu pego, então eu consigo viver alguns anos. Vamos pensar, eu quero viver de mochilão. Eu posso viver durante um tempo, só fazendo, só viajando, só aprendendo. E aí eu consigo sobreviver durante grande parte, mas vai com alguns imprevistos, algumas coisas que a gente não programa. Eu consigo viver outros anos. Eu consigo ficar fazendo esse ciclo. Vamos supor, eu fico um ano mochilando, só mochilando. Depois eu volto, sei lá, para algum lugar de segurança, seja a casa de pai ou. Porque tem gente que também quer viver, mas quer levar família junto para fazer viver desse jeito. Eu consigo viver de mochilão fazendo esses ciclos? Ah, eu particularmente acredito, cara, que você tem que ter um propósito tão grande com o mochilão que ele tem que ser impactante o suficiente para mudar a sua vida, sabe? Tipo, vamos supor que alguém aqui de Ribeirão decidiu viajar, me contactou, falou, pô, eu quero começar a viajar, qual lugar específico que eu posso ir dentro de quem eu sou, certo? E ela descobre que seja, sei lá, Curitiba. Porque ela é estudiosa, ela quer empreender, é um lugar ótimo para isso. E ela decide viajar, certo? Ela juntou um dinheiro, tava morando com a família, decidiu viajar. Então, ela amou aquele lugar.
Ela muda, tá dando tudo certo, tal. Agora vem a coisa mais importante, a coragem de falar, é aqui que eu quero morar, saca? É aqui que eu quero morar, visito vocês de vez em quando, mas eu descobri que eu quero morar aqui por todos os desafios que eu tive, por tudo, toda a zona de conforto que eu saí, todo o medo que eu enfrentei, é aqui que eu quero ficar. Por quê? Porque é ali que ela se identifica, entende? É como se, por exemplo, você quer ser ator nos Estados Unidos, você precisa ir para uma cidade X. Você quer ser programador, você vai pro Vale do Silício, entende? Então é só ter a coragem de fazer isso e de falar assim, cara, eu vou viajar pra me conhecer, porque é isso aqui que vai impactar a minha vida, saca? Então, tipo, acho que é basicamente isso. Eu acredito em você viajar pra se conhecer. A partir do momento que você se conheceu, não deixa mais nada te abalar. Nada mais te abala. Entende? Gui, a gente tá caminhando pro final desse podcast. Já teve teve um papo muito bom, de verdade. Deu até vontade de viajar. Quer ser meu mentor de mochileiro? De Claro, mochila? De fazer mochilão? claro, vamos fazer. Quero fazer, bora. Vamos Bora? fazer esse planejamento aí. Ano que vem eu quero fazer. Pessoal, tô chique agora eu vou viajar. E viver experiências que eu acredito muito que, cara, a experiência de mochilão deve ser muito incrível. É incrível, cara. É Muito incrível. impactante. Como é que as pessoas fazem pra se aproximar de você, te acompanhar um pouco mais nas redes sociais? Eu vou criar uma comunidade, já tô criando ela já, que eu vou deixar muito bem explicado. Tipo, eu vou pegar todos os meus amigos viajantes, eu vou criar todo um repertório de cidades que eles passaram, de aonde você pode ficar, as principais dificuldades, quanto que você tem que gastar, quanto que você vai gastar, tudo relacionado a mochilão. Então eu vou criar essa comunidade, eu vou deixar ela no meu Instagram e eu vou de alguma forma, eu quero de uma forma inspirar as pessoas a realmente ter pelo menos a sua primeira experiência com mochilão focada em autoconhecimento, certo? Não é aquele mochilão, não é aquela viagem que você vai falar assim, pô, vou curtir pra caramba e tomar todas, ficar bêbado todo dia. Eu, particularmente, não sou fã, você como mochilão ou nômade digital, ir nessa pegada. Vai gastar muito e vai ser perrengue. Então, eu vou criar essa comunidade, eu vou entregar todo o suporte, eu vou começar a entregar mentorias também de viagem. Então, mas eu vou iniciar todo esse processo a partir do dia 20 de dezembro, que é quando Show. eu vou para Ilhabela, aí eu vou passar a virada lá e vou fazer um mochilão lá. Então depois eu já vou, no dia 20, eu já começo já a dar mentorias e criar toda essa comunidade. Vai abranger todas as cidades do Brasil, praticamente. Com tanta gente que eu conheço. Então, tipo, vai conseguir abranger toda a cidade aqui, todas as cidades do Brasil e vai conseguir também abranger os nossos vizinhos também. Então, tipo, vai ser algo bem completo que eu vou entregar. Que bacana. Qual que é o seu Instagram pra galera conseguir te acompanhar aí esse lançamento? É guilherme.dinardi. Show. Gui, antes da gente encerrar, a nossa patrocinadora, a Latans Cosméticos, te trouxe um presente. Vou te dar aqui, pra você abrir, pra você ver o que tem aí pra ti. Momento Latans Cosméticos aqui no Life Club Podcast. Loção pós-barba. Loção pós-barba. Pessoal, vocês, lembrando que vocês têm 10% de desconto no cupom LIFEPODCAST10 no final da sua compra. Você entra no site, enche sua cestinha de produtos, vai no seu carrinho e na hora de finalizar, você clica lá no cupom LIFEPODCAST10. Clica não, você digita, peço desculpas. Pasta modeladora. Caraca, eu gostei disso aqui, viu? Bastante shampoo. Açaí e óleo de coco. Coisas de qualidade. Shampoo, loção pós-barba. Então, cara, a gente usa, eu e o Lucas usa bastante aqui. O Lucas é nosso editor da nossa produção. A gente usa os produtos, espero que você goste. Obrigado, Latans. Obrigado, Bruna. Bruna é a CEO da Latans Cosméticos. Obrigado, Bruna. Ela ajudou a gente aí, tá patrocinando o podcast. Bom, pessoal, finalizado o momento Latans aqui do Life Club Podcast. Gui, pra gente encerrar, se a gente fosse receber um áudio seu, todas as 8 bilhões de pessoas no mundo, o que teria nesse áudio? Não importa quem você seja, onde você esteja, com quem você esteja. Claro que o ambiente é algo realmente importante e impactante. Entenda que você pode buscar centenas, milhares de conhecimentos e experiências na sua vida. Mas as melhores experiências que você pode encontrar que vão impactar a sua vida é o autoconhecimento.
se conheça, busque as melhores experiências possíveis para que você entenda quem você realmente é e não deixe o mundo externo te abalar nessa sua jornada, porque o autoconhecimento vai te libertar e fará que você viver uma vida extraordinária. Senhoras e senhores, Guilherme Dinardi aqui no Life Club Podcast. Eu quero agradecer o Gui pela presença, foi uma honra receber você aqui, falar de viagem, de nomadismo digital, falar de mochilão. Deu até vontade de fazer, que nem eu falei, eu vou fazer, promessa. E promessa para vocês também, pessoal, agradeço vocês pela audiência, por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Quero que você deixe o seu like, quero que você se inscreva no nosso canal, é muito importante isso. Ajuda a gente e também ajuda você a ter mais acesso facilitado aos nossos conteúdos. E uma novidade no próximo episódio do Life Club Podcast. Pela primeira vez, vamos fazer o nosso programa ao vivo. Então, nos acompanhe nas redes sociais, lifeclub.podcast no Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube, Life Club Podcast, e também no Spotify. Se você está assistindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de comentar e dar 5 estrelas para que esse episódio chegue em mais pessoas. E também no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você achou também. Me deixa aqui, eu quero que você deixe aqui de curioso, eu quero saber que viagem que você quer fazer agora, de fazer seja como um mochilão, como um nomadismo digital, ou uma simples viagem, um destino. Quem sabe a gente não acaba não se encontrando. Agradeço muito pela sua audiência e espero vocês no próximo vídeo.